Bom, nesse vídeo a gente vai tratar de continuidade uniforme para a função real de uma variável. Tá? Então, bom, o que a gente já viu? A gente já viu o que significa uma função ser contínua em um ponto ou ser contínua em todo o seu domínio. Né? Nós vamos pensar aqui a definição de continuidade no ponto. Tá? Então, se eu tenho uma função aqui, f, definida de x em f, né, e a um ponto de x. Tá? Bom, a gente viu que a definição de continuidade diz que para cada epsilon positivo existe um delta. Esse delta, em geral, ele depende tanto do ponto quanto do epsilon, né? Positivo. Então, ok. Se x pertence a x e módulo de x menos a menor que delta, implica módulo de f de x menos f de a menor que epsilon. Isso aqui é a definição de f ser contínua no ponto A. Qual que é a diferença da continuidade para a continuidade uniforme? Esse delta que a gente vai encontrar aqui, ele não depende do ponto. Ele vai valer para qualquer ponto. Tá? Então, a ideia de continuidade uniforme significa o quê? Pontos próximos do domínio vão ser levados em pontos próximos na imagem, tá? No contradomínio. Bom, vamos ver um exemplo desse aqui, que o epsilon, no fundo, ele depende do ponto, né? Por exemplo, bem simples, considera a função f de x igual a x sobre o módulo de x. Aqui, se x for diferente de zero. Né? Então, essa função está definida para todos os reais menos o zero. Tá? Então, bom, o escrito dessa forma, né? Logo, a f de x ela é igual a 1 se o x for positivo e menos 1 se x for negativo. Tá? Então, bom, a f é constante em cada parte do domínio aqui, né? Então, ela vai ser contínua. Tá? É contínua no seu domínio, né? Que é o conjunto dos números reais menos o zero. Bom, vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Daqui a pouco a gente vai definir a continuidade uniforme para definir essa noção de proximidade. Né? Então, essa função ela é constante igual para x positivo e constante igual a menos 1 para x negativo. Bom, para cada ponto aqui no domínio é fácil, né, de verificar que eu tenho um intervalinho onde essa função ela vai ser constante. Né? Se eu pegar x positivo ou x negativo, aqui eu consigo um intervalinho onde a função vai ser constante, igual a menos 1, 1. Então é fácil de verificar que ela é contínua. Mas o que significa a continuidade uniforme? Significa o quê? Que pontos próximos, deixa eu apagar isso aqui, eles deveriam ser levados em pontos próximos. Isso aqui não ocorre com essa função. Por quê? Bom, eu posso pegar aqui pontos muito próximos, cujo a f deles é distante. Então, essa função ela não vai ser uniformemente contínua. Por quê? Eu consigo pontos aqui muito próximos, cuja imagem é distante. Tá? Por exemplo, se eu considero aqui epsilon menor que 2, tá? Então, para cada
delta é positivo, tomando n natural, né? Tá o quê? 1 sobre 2n seja menor que delta, o que acontece? Se eu pegar um ponto ali, o x e o y, da forma 1 é menos 1 sobre n, 1 sobre n, então, se eu considero o x 1 sobre n e o y igual a menos 1 sobre n, o módulo de x menos y, isso aqui é o quê? Vai ficar 1 sobre n menos com menos dá mais, então vai ficar 2 sobre n, isso aqui é menor que delta. Ou seja, para cada delta que eu pego, eu consigo pontos suficientemente próximos e a f de x módulo menos a f de y, isso aqui dá 2, é maior que f. Maior. Bom, então o que significa isso? Que eu estou com pontos tão próximos quanto eu desejo, porém a imagem não se aproxima, né? A f de x não se aproxima da f de y. Então, o que a gente vai definir agora da continuidade uniforme ela vai ser uniformemente contínua se pontos próximos no domínio são mandados em pontos próximos no contradomínio. Tá? Isso que vai ser propriedade de uma função uniformemente contínua. Vamos colocar aqui. Definição. Vamos lá. Seja f de x em f uma função dizemos que f é uniformemente contínua, Observe que aqui a gente nem fala de ponto, tá? Continuidade uniforme a gente não é coisa pontual, coisa de toda a função em todo o seu domínio. Tá? Uniformemente contínua em x. Se para cada epsilon maior que zero existe um delta, esse delta só vai depender do epsilon positivo tá o quê? Para cada epsilon existe um delta, tá o quê? Se x pertence a x se x e y, né? Pontos próximos. Se x e y pertencem a x e módulo de x menos y for menor módulo, menor que delta, implica módulo de f de x menos f de y menor do que y. Então, bom, no fundo, o que a gente está colocando é isso, né? Pontos menor que delta, né? Delta aqui. Pontos próximos do domínio são levados em pontos próximos do contradomínio, na imagem. Essa aqui é a ideia. Observe que o x e o y estão variando. Então, eu posso pegar qualquer x e y desde que a diferença entre eles seja menor que delta. A imagem vai ter que ser menor do que a diferença em módulo ou a distância da imagem tem que ser menor do que epsilon. Tá? Bom, a gente viu esse exemplo aqui de uma função, né? Essa aqui não é uniformemente contínua, né? A gente acabou de verificar que o quê? Existe um epsilon, né? Posso pôr, por exemplo, epsilon igual a 1, tal que qualquer delta eu consigo pontos cuja distância é menor que delta e a distância da imagem é maior do que epsilon, maior ou igual que epsilon. Tá? Então essa função
x sobre módulo de x para x diferente de zero, ela não é uniformemente contínua. Agora vamos ver uma que seja uniformemente contínua. É bem simples, né? Vamos considerar aqui a f de RR, dada por f de x igual a 2x, por exemplo. Bom, vamos provar que f é uniformemente, vou simplificar, tá? Uniformemente contínuo em R. Bom, observe que a hora que eu falei que ela é uniformemente contínua no conjunto, em x, isso aqui é uma propriedade que a gente fala que é uma propriedade global da função. Tá? Ou seja, a continuidade uniforme ela envolve todo o domínio da função. A continuidade pontual, ou simplesmente a continuidade, ela é um fenômeno local, ou seja, pontos próximos do ponto A são levados em pontos próximos de f de A. Aqui não. Aqui, pontos que estão próximos em x, a imagem deles estão próximos em R, no ponto de domínio. Tá? Não precisa ser, mas no caso a gente está definindo em R. Bom, e aí como que a gente faz para esboçar? Né? É a mesma forma que a gente estava calculando já para a continuidade. Né? Por exemplo, então, dado, vamos considerar que seja epsilon maior que zero, eu preciso encontrar um delta, né? Tal que se módulo de x menos y for menor que delta, módulo f de x menos f de y é menor que epsilon. Então vamos calcular aqui, a partir do módulo da diferença, f de x menos f de y. Isso aqui, por sua vez, definição da f, isso aqui é 2x menos 2y. Eu posso pôr o 2 em evidência, 2 módulos de x menos y. Bom, então se isso aqui for menor que epsilon, isso aqui é menor que epsilon. Bom, para isso aqui ser menor que epsilon, basta tomar delta igual a epsilon sobre 2. Então, tomando delta igual a epsilon sobre 2. Então, como o meu domínio aqui é todo R, né? Se x, y pertence a R, eu vou colocar aqui, mas obviamente eles pertencem a R, né? E módulo de x menos y for menor que delta, então módulo da f de x menos f de y, que é 2 módulo de x menos y, isso aqui é menor que 2 delta. Bom, o delta é epsilon sobre 2, 2 vezes epsilon sobre 2, que é o epsilon. Ou seja, isso aqui é menor que epsilon. Observa que esse delta aqui só depende de epsilon, não depende do ponto. Tá? Então, portanto, essa função aqui, ela é uniformemente contínua. Tá? É mais geral do que só a múltipla de identidade, né? A gente tem o que são chamadas funções lipschitzianas. Tá? Vamos definir a função lipschitziana. O argumento é igual a esse aqui para mostrar que ela é uniformemente contínua. Tá? Bom, então, vou colocar aqui mais geralmente uma função lipschitziana, Bom, vou explicar aqui o que é essa lipschitziana, tá? Ó, f de x em R é lipschitziana se existe um K positivo, tal que
módulo de f de x menos f de y menor ou igual que k módulo de x menos y, qualquer que seja x e y em x. Tá? Isso significa ela ser lipschitziana. Então, mas geralmente uma função lipschitziana é uniformemente contínua. Bom, como que prova isso? É exatamente usando isso aqui, né? Observa que ali, ao invés de ter 2, ali eu estou um K, né? Então, se eu dar qualquer epsilon, meu delta vai ser epsilon sobre K, tá? Bom, a gente tem que tomar cuidado, né? Certo, então a gente verificou que toda função lipschitziana é uniformemente contínua. Daqui a pouco, né, eu vou precisar de mais os resultados. A gente vai verificar que existem funções que são uniformemente contínuas, porém não são lipschitzianas, tá? Mas para isso eu vou precisar ainda provar algumas coisas para a gente conseguir justificar nesse exemplo, tá? Bom, lembra que a gente caracterizou uma função contínua por limite de sequências. Ou seja, se eu digo que a f é contínua no ponto A, se para toda sequência xn converge para a f de xn converge para f de A. Aqui também a gente vai caracterizar funções uniformemente contínuas através de sequências. Tá? Só que vocês vão ver que é um pouquinho diferente, porque aqui eu preciso observar que x e o y eles estão variando. Então, eles estão próximos, mas não estão fixos. Então aqui eu vou ter que trabalhar com duas sequências. Tá? Bom, então esse teorema que caracteriza funções uniformemente contínuas através de sequências. É o teorema 9. A fim de que f de x em R seja uniformemente, tá? Vou simplificar uniformemente contínua em x, é necessário e suficiente que para todas as sequências xn e yn em x, ou seja, elementos de x, tal que limite de xn menos yn igual a zero, tenha-se limite da f de xn menos f de yn igual a zero. Tá? Então, antes de provar aqui esse teorema, vou fazer alguns comentários. Então, bom, eu preciso provar, né? Então, eu caracterizo uma função como uniformemente contínua. Se eu consigo, para quaisquer sequências que eu pego aqui em x, que estão se aproximando, a f delas estão se aproximando. Certo? Estou dizendo que elas estão se aproximando. Eu não consigo afirmar nada sobre convergência dessa sequência. Claro que, se eu tiver que o x é compacto, eu consigo uma subsequência que converge. Tá, beleza? Só que, a rigor, x é um conjunto qualquer. Então, o que eu estou dizendo aqui é que sequências em x que se aproximam, a f delas deve se aproximar para f ser uniformemente contínua. Tá? Isso para todas as sequências. Tá? Bom, então, o que eu gostaria de falar era isso, né? Aqui, simplesmente,
sem hipótese sobre x, eu não sei nada sobre convergência da sequência xn nem da yn. Só sei que eu estou pegando duas sequências que se aproximam. Bom, então aqui no fundo é um C somente C, né? É necessário e suficiente. Tá? Bom, então é necessário. Se a função é uniformemente contínua, é necessário que satisfaça isso. Se satisfizer isso, é suficiente para que f seja uniformemente contínuo. Então, vamos provar primeiro a necessidade. Então, vamos interpretar direitinho. Necessidade é, para isso acontecer, é necessário que isso aconteça. Então, isso acontece, implica isso acontecer. Tá? E depois, é suficiente porque se isso acontece, é suficiente, ou seja, implica que isso f ser uniformemente contínuo, f vai ser uniformemente contínuo. Tá? Então, aqui, suponha que f é uniformemente contínuo. Ou seja, para cada epsilon maior que zero, existe um delta. Vou colocar aqui delta epsilon positivo, tal que se x e y pertencem a x e módulo de x menos y for menor que esse delta epsilon, aqui é um subíndice, tá? Então, a gente tem que o módulo da f de x menos f de y menor que epsilon. A hipótese da f ser uniformemente contínua. Bom, o que a gente tem que mostrar? Que se eu pego duas sequências aqui que convergem para zero, a diferença delas converge para zero, o limite da diferença das imagens também vão para zero. Tá? Então, ó, vamos pegar aqui, seja xn, yn, sequências em x, tal que o limite de xn menos yn seja zero. Bom, para mostrar que isso aqui vai para zero, significa que, dado qualquer epsilon, eu consigo um n0, tal que para n maior que n0, o módulo disso aqui é menor que epsilon. Então, vamos pegar aqui, ó. Sim, dado epsilon maior que zero, bom, é pela definição de continuidade uniforme, essa que a gente escreveu aqui, existe um delta tal que, eu estou acabando de escrever isso aqui, né? Se x e y pertence a x e módulo de x menos y for menor que delta, isso implica que o módulo da f de x menos f de y menor que epsilon. Bom, então observe que vai existir esse delta, né? Agora, como essa sequência xn e yn satisfaz esse limite zero, então, vou pôr aqui um asterisco, só para voltar nessa afirmação, de asterisco, existe um
N0 natural, tal que se o N for maior que N0, tem-se modo de Xn menos Yn menor que esse delta. Bom, se isso aqui é menor que delta, então isso implica que o módulo da f de Xn menos f de Yn menor do que epsilon. Então, Xn menos Yn menor que delta implica a f de Xn menos a f de Yn menor que epsilon. Isso implica, né, que o limite da f de Xn menos f de Yn igual a zero. Para cada epsilon, existe um N0, para n maior que N0, isso aqui menor que epsilon significa que essa sequência aqui formada por essa diferença ela vai convergir para zero. Tá? Bom, e agora o outro lado, né? Por que essa condição sobre as sequências é suficiente para provar que a f é uniformemente contínua? Então, vou colocar aqui suficiente. Então, a gente provou a condição necessária, né? E agora o suficiente. Então, bom, vamos supor, por absurdo, que f não é uniformemente contínuo. Bom, o que significa isso, né? Ou seja, existe um epsilon positivo, tal que para cada delta positivo existem pontos x delta y delta, né? Cada um desses depende do delta, pertencentes a x, com módulo de x delta menos y delta menor que delta, ou seja, pontos próximos do domínio, tal que módulo da f de x delta menos f de y delta maior ou igual que epsilon. Tá? Então, se ela não é uniformemente contínua, eu consigo pontos próximos que a distância supera esse epsilon aí. Então, vai existir um epsilon com essa propriedade. Bom, então se eu considero delta da forma, vou chamar delta n da forma 1 sobre n, então a gente encontra uma sequência aqui xn e uma sequência yn em x, tal que observa que a sequência xn menos yn ela vai convergir para zero, né? Então, tal que módulo de xn menos yn menor que 1 sobre n, né, que é o delta, isso aqui converge para zero, e módulo da f de xn menos f de yn, isso aqui maior ou igual que epsilon, ou seja, isso aqui não converge, isso aqui não, vocal x não, converge para zero. Bom, isso aqui é um absurdo, por quê? Por hipótese, né, a gente está provando a volta, para toda a sequência de pontos de elementos de x, tal que isso aqui converge, essa diferença converge para zero, a f deveria, a diferença das f xn menos f yn deveria convergir para zero também. Tá? Então, isso aqui, o que contradiz a hipótese.
Logo, onde está o absurdo? Supor que f não é uniformemente contínuo. Tá? F é uniformemente contínuo. Então, se eu pego duas sequências cuja diferença está indo para zero, a f delas também tem que estar indo para zero para que f seja uniformemente contínuo. Ok? Bom, vamos ver aqui um exemplo, mais um exemplo, tá? Vou colocar a função f de R em R dada por f de x igual a x quadrado não é uniformemente contínuo. Então, em geral, a gente usa essa parte de sequências para mostrar que uma dada função não é uniformemente contínua, né? Isso facilita porque basta eu exibir duas sequências que se aproximam e a f delas não. Tá? Então, serve para definir em todo R. Se eu restringisse aqui a um conjunto compacto, depois vocês vão ver que a gente acaba provando que é. Tá? É um próximo resultado que a gente vai ver. Tá? Mas ela definida de R em R não é uniformemente contínua. Tá? De fato. Vamos considerar xn igual a n e yn igual a n mais 1 sobre n. Bom, módulo xn menos yn, vai ficar isso menos isso que dá 1 sobre n que vai para zero quando n vai para o infinito. Né? E módulo da f de xn menos f de yn, isso aqui é igual a módulo, vai ficar n quadrado, menos, aqui vai ficar o quê? N mais 1 sobre n ao quadrado, ou seja, a mesma coisa que o quê? N quadrado menos n quadrado menos, vai ficar duas vezes o primeiro pelo segundo dá 2, menos 1 sobre n ao quadrado, esses dois cancelam, bom, isso aqui dá 2 mais 1 sobre n ao quadrado, que é maior ou igual que 2. Ou seja, eu pego duas sequências que se aproximam e a f delas não, ela é maior ou igual que 2, então a imagem dessas sequências aí, por f, não se aproxima. Portanto, a função f não é uniformemente contínua, f não é uniformemente contínua, consequentemente, não é lipschitziana. Lembra que toda função lipschitziana é uniformemente contínua.